Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a Números capítulo 22 e o versículo 21. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Amém? É interessante essa parte, porque nós podemos ver quanto também os animais podem ser sensíveis mais do que os homens, né? Então diz assim o texto. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembaiada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se-lhe a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancasse já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Por que zombastes de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixada com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estava neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão e disse: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disseres falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Amon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura, não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me aqui perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou 2 bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote-Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Olha que interessante, né? Às vezes, o texto bíblico, ele traz um pouco, vamos dizer assim, de um humor, né? Se não fosse para dizer assim, é a estupidez do profeta. Porque aqui nós vamos ver o profeta burro sendo instruído e fala-se com ele o burro profeta. É muito interessante esse texto aqui, porque quebra tudo aquilo que nós entendemos como normal e nós vemos aqui como um homem, né? Ele pode chegar à estupidez de ir no caminho contrário à vontade de Deus. E aqui a jumenta, ela era fiel a Balaão. E ele não entendia essa fidelidade, né? Ele não estava, vamos dizer assim, aberto para aquilo que Deus queria fazer. Ele estava cego pela possibilidade do que ele poderia ganhar, pela oportunidade que estava diante dele. E quantas vezes, quando oportunidades surgem, até mesmo diante de nós, isso não cega a ponto da gente desconsiderar todos os princípios e valores que a palavra de Deus prescreve.
Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso e precisamos atentar, né, para ter mais sensibilidade que Balaão teve aqui. Balaão não deveria ter ido com esses homens, mas é interessante. Parece que, todavia, né, ele estava também obedecendo ao Senhor, segundo o texto. Porque o Senhor disse, vai com eles, agora não faça nada. Então, eu acho que Deus estava esperando Balaão receber mais instruções. Porém, Balaão não. Diz o verso 21 que ele levantou-se de manhã, abardou a jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E diz que quando ele partiu assim, a ira do Senhor se acendeu contra ele. Então, às vezes, você está obedecendo, mas não está obedecendo no tempo certo. E isso vai trazer danos para as nossas vidas. Daí a importância da comunhão, daí a importância da espera, daí a importância da paciência e perseverança em servir ao Senhor. Quantas pessoas hoje estão impacientes? Quantas pessoas hoje estão desistindo de servir ao Senhor? E é interessante que no caminho, o anjo do Senhor com a espada desembaiada, isso quer dizer que estava numa posição de juízo, né? O profeta não tem a sensibilidade de contemplar ali, mas a jumenta, sim, né? A jumenta vê, ela enxerga, os olhos delas são abertos e elas conseguem enxergar o anjo de Deus com a espada desembaiada e vai livrar, né, a vida de Balaão, vai salvar a vida de Balaão. E é interessante, chega lá no versículo 28, diz, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão. Eita Jesus, que coisa interessante, né? Olha como Deus é poderoso, olha como Deus ele tem seus meios, né? Aqui um burro profeta vai falar com um profeta burro. Fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu? Que me espancasse já 3 vezes. Aí interessante, Balaão vai conversar com a jumenta. Respondeu Balaão à jumenta, por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Aí a jumenta vai replicar, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E é interessante, ele responde, não, olha, parece que ele fica meio, né? Ele nem percebeu, ele estava tão cego, ele estava assim tão displicente, tão desligado, que ele não conseguiu entender a maravilha ali, até que o anjo do Senhor vai abrir os olhos de Balaão. Olha, irmãos, olha que coisa tremenda, olha como a insensibilidade, como a fascinação das riquezas, o cuidado deste mundo nos cega com relação, vamos dizer assim, ao que Deus tem para a nossa vida, né? A gente sabe pouco a respeito de Balaão, amém? A gente sabe pouco a respeito desse profeta, é um personagem que surge, some, é falado sobre ele no Novo Testamento também, mas é interessante, né? Muito interessante isso, amém? Então aqui, o relato relacionado à jumenta de Balaão serve como uma advertência para Balaão. Balaão, como profeta, deveria ter sido aquele a ver o anjo do Senhor, ao invés disso, sua jumenta o faz. O desejo de Balaão de matar sua jumenta com a espada é irônico, pois é a vida dele que é ameaçada pela espada do anjo. A perspicácia profeta de Balaão foi cegada pelo prospecto de recompensa. Então, nós temos que ter cuidado, porque às vezes somente na vontade, no afã de ganhar, a gente esquece dos valores, né? E vai para aquele ditado, os fins justificam os meios. Isso não é verdade no meio cristão, pelo menos não deve ser verdade no nosso meio, amém? Os fins não devem justificar os meios. Nós precisamos atentar para o Senhor, para a sua palavra, para o Espírito, né? Para aquele testemunho interior que está dentro de nós, muitas vezes nos freando, muitas vezes como sinal amarelo de atenção e outras vezes com sinal vermelho mesmo, de parar, de não ir adiante. Então que nós possamos ter essa sensibilidade, amém? Aparentemente Deus está irado devido à prontidão de Balaão em sem questionar as implicações para Israel. Mais tarde, Balaão é castigado por sua atitude imprudente. Lá no versículo 32, diz assim, aqui ó, versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancasse a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso,
diante de mim. Todas as vezes que nós seguirmos o caminho perverso ou trilharmos por um caminho perverso, o Senhor vai nos resistir. E é muito bom nós entendermos isso e ficarmos, né? Perverso conota uma imprudência ou disposição em beneficiar-se através de ganho, mesmo desobedecendo a Deus. Então temos que ter cuidado. Amém? Leia a sua Bíblia, preste atenção. Tem muitas coisas que nós temos que aprender aqui, tem muitas coisas que nós precisamos atentar para isso aqui. Amanhã a gente vai dar continuidade. Amém? Quero convidar você e sua família a estar conosco hoje à noite na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto da família, será uma grande bênção. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até amanhã.